Fala galera, tá começando aqui mais um Na Cara do Gol e hoje, obviamente, eu vou comentar com vocês os jogos da segunda-feira. Na verdade, os melhores jogos, tá? Que eu quero compartilhar aqui com vocês realmente aqueles jogos onde tem uma autoconfiança para que vocês sejam mais assertivos na aposta de vocês. Então assista até o final desse vídeo, tá? Também vou deixar um bilhete aqui para vocês, como eu sempre deixo no final do vídeo, e vamos para cima. Lembrando que na descrição tá o meu Telegram gratuito. Nesse domingão, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô compartilhando várias entradas no ao vivo lá. Então, gratuitamente. Então, se você está lá, você também vai aproveitar muito isso, tá? Então, cara, se inscreve, curte o vídeo, os links estão na descrição, solta a vídeo. Vamos lá, como já sabemos, né, segunda-feira é o dia da ressaca do futebol, tá? É um dia que tem poucos jogos, poucas oportunidades. E na minha visão, aqui nessa segunda-feira nós temos 3 bons jogos para poder atuarmos, tá? Primeiro, vou comentar sobre a Série B, os 2 jogos que eu acho excelentes, tá? Primeiro deles, o jogo do Atlético Goianiense contra a equipe do Tombense, beleza? Atlético Goianiense que começou muito bem, começou voando a Série B, né? Eu até acreditava que ia brigar por título, mas hoje está buscando ali sua posição para poder brigar por vaga realmente para garantir, né, os 4 colocados. Mas você vê aqui que a situação está muito complicada do Atlético Goianiense. Pode se recuperar, ainda está no início do campeonato, é óbvio, mas é muito difícil entrar nessa briga aqui, a concorrência está grande e o futebol que o Atlético Goianiense vem apresentando não é dos melhores, tá? Tombense sempre foi aquele time mediano, aquele time bem limitado, tá? Que surpreende alguns jogos, mas na maioria dos jogos, principalmente quando joga fora de casa, cai muito de desempenho. Isso é algo que a gente vê muito na Série B, né? As equipes que jogam fora de casa com desempenho bem abaixo. O fator casa aqui é bem relevante e a gente tem que estar atento a isso, tá? Para esse jogo, obviamente, o Atlético Goianiense é muito favorito, tá? Muito favorito mesmo. Em casa, a equipe vem de 5 jogos e são 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates, tá? Inclusive, uma das vitórias dentro de casa foi contra a equipe do Sport, um adversário muito difícil. Também enfrentou a equipe do Mirassol e o Vila Nova e saiu com empate, que são equipes que estão brigando lá no topo da tabela, tá? Trazendo aqui fora de casa, você já percebe que o rendimento do Atlético Goianiense cai muito, né? A equipe vem de 2 derrotas fora de casa. Então é o que eu falei para vocês, o fator casa aqui é bem determinante, tá? Já a equipe do Tombense fora de casa é horroroso, tá? A equipe não consegue realmente vencer. E nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1 jogo, tá? Mas como eu tinha citado, fator casa, fator fora de casa, conta muito, é muito relevante. Aqui eu acredito na vitória do Atlético Goianiense, porém, a gente tem que utilizar a segurança. Então uma das opções que eu vou utilizar para esse jogo é, sem sombra de dúvidas, o empate anula a aposta, tá? E eu já vou te dar até uma dica aqui, ó. Empate anula a aposta do Atlético Goianiense e nós vamos utilizar o outro jogo da Série B, que é Londrina e Vitória. Também um jogo muito interessante e um jogo muito importante para as duas equipes. Só para vocês terem noção da situação da tabela das duas equipes, aqui tá, o Vitória é o segundo colocado, tá? Vencendo esse jogo, empata com o número de pontos da equipe do Sport e, na verdade, volta à liderança, né? Vencendo esse jogo, volta à liderança. Então, um jogo muito importante para a equipe do Vitória, tá? Na minha opinião, tanto o Sport quanto o Vitória são as melhores equipes da série B, tá? E a equipe do Londrina tá brigando aqui lá na parte de baixo da tabela e precisa muito dessa vitória para poder sair, né? Chegar um pouco ali de colar ali na Chape e colar também na Tombense, tá? Lembrando que a Chape hoje perdeu, né? No domingão perdeu, aqui não tá contabilizando ainda, mas perdeu para a equipe da Ponte Preta, tá? Então um jogo muito importante para as duas equipes. Lembra que eu falei do fator casa? É muito importante. E aqui nesse jogo, a gente tem um Londrina que é muito frágil defensivamente. E nós temos um Vitória que está em ascensão, venceu jogos importantes nos últimos jogos agora, né? Trazendo aqui para vocês, ó, os últimos jogos do Vitória, de 5 jogos, apenas um empate e 4 vitórias, tá? E foram vitórias contra o Novo Horizontino, jogo muito duro. Vitória contra o Sport, fora de casa, jogo muito duro. Aqui não tanto contra o Chapecoense, contra a Ponte Preta. A Ponte Preta dentro de casa também é um adversário muito complicado e eles conseguiram um empate depois de estar perdendo por 2-0. A Ponte Preta teve um jogador expulso,
tá? Mas, pô, foi uma baita virada, né? E quase virou o jogo, uma baita empate e quase virou o jogo no segundo tempo. E venceu a equipe do ABC, 2 gols no final do jogo, mas dominou durante toda a partida, tá? E a Londrina dentro de casa é uma equipe que oscila tanto. O que é que eu tenho para esse jogo? Eu tenho um time do Londrina muito ruim, eu tenho um time do Vitória no momento muito bom, podendo voltar à liderança. São duas equipes de lados opostos na tabela. Aqui nesse jogo, como eu falei, o fator casa conta muito na Série B. Por isso que eu tenho a opção aqui de entrar com o empate ou vitória. Eu acredito que o Vitória vai ter dificuldade nesse jogo, tá? Mas eu acredito que o Vitória consegue sair com pelo menos um ponto na casa do Londrina, pela fragilidade defensiva do Londrina. Então a gente pode combinar o empate anula do Atlético Goianiense com o empate ou vitória, que vai dar um excelente odds, tá? O jogo do Juventude contra o Vila Nova, eu prefiro ficar de fora, porque é um jogo muito difícil. O Vila Nova tem uma grande equipe, começou muito bem também o campeonato, tá brigando lá no G4 da tabela, porém caiu muito de produção nos últimos jogos, né? De desempenho da equipe. Então eu prefiro ficar de fora desse jogo. Outro jogo bem interessante é o jogo aqui, tá? Da América Central com a América do Norte, né? Que tá tendo a Copa das Ligas, tá? E vai ter o jogo do Philadelphia contra o New York Red Bull, tá? Lembrando que esses jogos são partidas únicas, tá? Onde o vencedor se classifica, se terminar empatado, vai para os pênaltis, beleza? Pênalti direto, não tem prorrogação não. Então, cara, para esse jogo, eu acredito muito na vitória do Union, do Philadelphia. O Philadelphia é uma das melhores equipes da MLS dos Estados Unidos, né? Eles se enfrentaram agora nas últimas vezes e nos últimos 2 jogos dele, que foram agora em 2023 em maio e o último em setembro, foram 2 jogos na casa do New York Red Bull e o Philadelphia venceu. Um por 1-0, outro por 2-0. Obviamente, esse jogo vai ser um jogo muito difícil. Não é um jogo fácil, porque é um mata-mata. Tá? Quem perder tá fora. Mas eu vejo um grande favoritismo da equipe do Philadelphia, que vem fazendo um belíssimo campeonato. Na minha opinião, inclusive, é um dos favoritos para vencer esse torneio, tá? Então, eu vejo um favoritismo muito grande. E, galera, o que falar dessa semana, né? Semana recheada de jogos, recheada de oportunidades. Uma semana onde a gente vai ter Libertadores, Sul-Americana, onde a gente tem a volta dos campeonatos europeus, tá? Da Europa, né? Premier League, La Liga... tem Copa da Alemanha, cara, são muitos e muitos campeonatos que a gente está de volta. E cada dia mais, Na Cara do Gol vai ter mais jogos que eu vou trazer para vocês, né? A gente só está começando e vai ser uma série de jogos que eu vou estar trazendo para vocês, principalmente agora, né, que começou os campeonatos da Europa. E é importante que você esteja inscrito aqui no canal, então se inscreva, curte esse vídeo para entregar para mais pessoas, que eu não tenho dúvidas que esses vídeos vão ajudar bastante nas suas apostas, tá? O meu objetivo é fazer com que você tire dinheiro das casas de aposta. Esse é o meu objetivo. Então se inscreve agora e vamos para cima.